Agora, uma coisa me chamou muita atenção que você está falando, Cris, que você está numa posição, você se coloca contrário. Você está numa posição, você diz que não é favorável à existência de uma base nacional comum e tal, e na posição que você está, né, você está fazendo parte do staff, né, do grupo gestor, né? Essas contradições são muito legais. Eu acho que elas são que movimentam, né, movimentam esse circuito todo. E, ao mesmo tempo, tem professores que, no nível da escola, são favoráveis à homogeneização. Então, essas contradições eles são muito legais. E você já falou mais ou menos, mas como é que lidar isso? Mas como é que lidar com isso no dia a dia? Então, é muito difícil, né? Eu finalizo esse ano, né, de 2020, com um aprendizado tremendo, tanto quanto gestora, de estar nesse lugar, e os desafios que eu fui vencendo, né, etapa a etapa. Quando eu olho para trás, assim, eu sinto que a colheita foi farta, é farta. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita luta pela frente, não é? E quando eu falo dos professores que ingressaram na rede, eu sinalizo porque nós temos uma cultura em Niterói de narrativas docentes, de compartilhar espaços, né, onde os professores levam as suas experiências, e, e isso deixou marcas, principalmente em mim, né, marcas que eu não sei se eu tenho que me desapegar, mas eu percebo que a rede mudou muito. Os sentidos hoje em disputa na rede municipal de Niterói são outros, e eu percebo que alguns sentidos que eu defendo estão se enfraquecendo. Pode ser só uma impressão, pode ser só um contexto, mas é o que eu percebo. Estar neste lugar, tendo a natureza que eu tenho, né? Enfim, de ser a pessoa que sou, com a minha natureza, eu acho que foi uma experiência interessante para mim e para quem me viu nesse lugar, né? Eu acho que eu trouxe alguns deslocamentos de imagem do que é ser uma pessoa nesse lugar, né? Você vê que eu de vez em quando estou descabelada, né? Mas principalmente, Roberto, tirando a brincadeira de que isso também, por incrível que pareça, né, a imagem, como você se veste, eu acho que tem expectativas, às vezes as pessoas olham as pessoas de secretaria, né, e criam toda uma expectativa, mas tudo isso para te dizer uma frase que eu ouvi na Secretaria de Educação, que ali eu não sou a pesquisadora, eu não estava ali escrevendo uma tese. E aí, naquele momento, eu me perguntei, não, mas eu não posso ser antagônica ao que eu escrevi e ao que eu vou produzir nos artigos, ao que eu defendo nos encontros que eu vou. Então, apesar de estar chegando no final de 2020, percebendo muitas dificuldades, mas eu percebo que uma das vitórias, né, é de ter me mantido nesse lugar, nesse tempo, com a confiança, né, do corpo gestor maior, sem abrir mão de defender o que eu defendo, o que eu escrevo e o que eu falo, o que eu falei no doutorado, que eu defendi na minha tese, eu continuei falando na superintendência. Porém, Roberto, isso tem limite. E justamente por reconhecer esses limites, eu penso também que a gente tem que estar sempre avaliando, não é? Porque é uma fronteira, enfim, pode ser que a gente não pode se perder nessa rosa dos ventos, né? Que venta para cá, venta para lá, e de repente você vai no vento tanto que você esquece qual é o seu vento, né? Então, acho que o maior desafio de estar nesse lugar foi justamente, e que eu considero que eu cumpri esse papel, foi de chegar até esse momento, do início ao fim, assim, não abrindo mão do que eu acredito. Agora, não sou eu que faço a revisão só do referencial, né? É uma construção coletiva, e Ricardo mesmo foi testemunho de que, aí para você ver os riscos que tem de você estar num lugar de poder, né? Quando eu recebi a primeira versão do referencial em janeiro, em dezembro, mas enfim, aí eu li em janeiro e me causou muito estranhamento, né? Alguns temas, eixos, por exemplo, do currículo de história, porque eu sou professora de história. E aquilo me deixou incomodada, eu chamei o coordenador de história,
coordenador excelente, Renato, acolheu as minhas sugestões, já começou a modificar, e nesse movimento eu pedi uma conversa com a professora Beth, porque ela coordena, né, o projeto Produzindo Currículo nas Escolas, que o Ricardo faz parte, e aí eu precisava conversar com ela para a gente ver uma próxima etapa do projeto. E nessa conversa eu falei sobre isso com ela, e aí ela falou assim, você está querendo fixar coisas, você não vai fixar esses sentidos, você está querendo controlar os sentidos que você não vai controlar, e aí eu me dei conta de que nesse lugar, olha como é que é sedutor, né? Quando você pega um documento e isso serve, isso não serve, e aí ela falou assim, nada disso, não faça isso, né? Acho que você tem que repensar, vamos pensar rodas de conversa, e aí você foi um dos convidados, né, da Ana Paula, se eu não me engano, e ela falou, olha, vamos fazer rodas de conversa para discutir esse referencial, e foi muito bacana, porque a adesão foi enorme da rede, enorme. Eu achava que em junho eu não ia conseguir mais tocar a discussão do referencial, e aí meio que fui na sorte. Vamos lá, vamos marcar uma primeira conversa, que foi até com a professora Carmen Gabriel, de História da UFRJ. Foi um sucesso, e a adesão, assim, e tudo gravado, que vai ser um legado também que a gente vai deixar para a rede, né, essa discussão. Então é isso, eu acho que são desafios. Não é fácil estar nesse lugar se você é fiel aos seus princípios. Não é que o princípio do outro seja um princípio ruim, não é isso. É porque são muitos debates, né? São muitas questões envolvidas, muitas demandas que vão sendo articuladas. Então, eu fui muito respeitada sempre, tive autonomia para trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, você tem que reconhecer também que tem limites. Existem limites, porque não é só você que vai pensar, não é? As pessoas também pensam, né, vão defender posições. Enfim, eu acho que por hora é isso.